A AGEF tem meio século de serviço ao país, às empresas, às suas associadas, mas eu diria que o mais importante, durante estes 50 anos, as suas associadas contribuíram de uma forma decisiva para aquilo que é o rosto do país que hoje temos. Este ano é um ano muito importante para o setor elétrico português, a eletrónica, tudo o que tem a ver com eletrodomésticos e com a parte da digitalização e tecnologias de informação e comunicação, porque a associação que representa o setor, a AGEF, faz 50 anos de vida. Tem feito um trabalho notável ao longo destes anos, com todo o setor envolvido, e este setor é cada vez mais importante e estratégico para as transformações que estão a ocorrer na economia portuguesa. A AGEF é um sistema de laços e afinidades, cuja base comum assenta na tecnologia, na inovação, na sustentabilidade, digitalização e na segurança. A AGEF é plurissetorial, mas única. Congrega os setores do material elétrico, dos eletrodomésticos e da eletrónica e das tecnologias de informação e comunicação. Constrói identidade nessa diferença, constrói identidade e cultura própria em cada setor e em cada mercado. A AGEF celebra este ano 5 décadas de construção associativa sólida, centrada na proximidade, na atenção constante às pessoas, às empresas e aos mercados. Um compromisso que é assinalado por toda a direção, que é de olharmos em frente e tornarmos mais desafiantes a atividade comercial e industrial do setor da divisão de eletrodomésticos. Queremos fazer melhor, queremos gerar mais valor e queremos também que todos se sintam envolvidos na participação associativa da vida da AGEF. Com os objetivos de neutralidade carbónica e a transição energética em curso, o setor de material elétrico pode finalmente posicionar-se como um motor de inovação. E é nesse ponto que entra a AGEF, que tem sido um verdadeiro motor de transformação. Tem unido o setor, promovido a qualificação, antecipado tendências e vai continuar a ser um parceiro estratégico fundamental para que esta visão se concretize. Nós somos Eletrónica e Tecnologias de Informação, estamos no centro da transformação que está a acontecer no nosso país e temos uma responsabilidade adicional. É aqui, neste seio da AGEF, que discutimos políticas, discutimos o nosso futuro e damos ideias para que Portugal seja mais competitivo, mais inovador e mais forte na Europa. Celebramos o 50º aniversário da AGEF com a satisfação que o caminho percorrido até aqui nos dá, mas sobretudo com a ambição e com a confiança que o futuro de Portugal depende do futuro da indústria eletrodigital. O desenvolvimento económico e a modernização do nosso país depende do nosso setor e depende das nossas associadas. E a esse desafio nós respondemos com confiança, com capacidade e com qualificação. Só uma associação como a AGEF se permitia comemorar os seus 50 anos, exatamente com um programa de futuro que é a avaliação dos próximos 25. E isso é a importância e simultaneamente o valor da AGEF, enquanto associação desta indústria eletrodigital, assegura em permanência esta capacidade de conjugar a diversidade do presente com a ambição do futuro. Mas estes 50 anos são uma grande alavanca para poder inovar, transformar, estudar e acertar. E é por isso que eu saúdo firmemente o facto de, nestes 50 anos, a AGEF estar a estudar com Ernst & Young Parthenon caminhos de futuro para a indústria. Parabéns, AGEF. A Operação Projeto Eletrodigital 4.0, qualificação, capacitação e inovação para a competitividade, foi apoiada pelo Programa Regional de Lisboa 2030, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia, os fundos europeus mais próximos de si. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje celebramos meio século de história da AGEF, a Associação Portuguesa da Indústria Eletrodigital, que acompanha há 50 anos a transformação eletrónica, energética e digital do país. São 50 anos de inovação, de pessoas, de empresas e de futuro. E desde já, os meus renovados parabéns. Para dar início a esta sessão de abertura, oficialmente chamo então ao palco o Presidente da AGEF, Nuno Lameiras. Nuno.
Muito boa tarde a todos. Começo por endereçar os meus cumprimentos ao Governo, na pessoa do Sr. Secretário de Estado da Digitalização, Dr. Bernardo Correia. Muito obrigado por estar presente. Caros associados, caros convidados, caros parceiros, ex-dirigentes associativos e ex-quadros da AGEF, excelentíssimos representantes das autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Nesta fase inicial de cumprimentos, queria deter-me um pouco para assinalar o apreço que a vossa presença nos merece. Um dos valores que a AGEF mais partilha, por qual nutre mais carinho, é o valor da proximidade. Proximidade entre empresas, proximidade entre a associação e as empresas, proximidade aos mercados e às suas problemáticas, e é este o valor, e também proximidade às entidades e às instituições parceiras com quem dialogamos de forma permanente. Nada se faz sem as pessoas, nada permanece sem as instituições. Esta frase de Jean Monnet é uma frase que, penso, serve bem para batizar aquilo que estamos aqui a fazer hoje. Portanto, antes de começar, gostava de nomear e cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral e a Sra. Subinspetora-Geral da ASAI, a Sra. Diretora-Geral da Direção-Geral do Consumidor, o Sr. Diretor-Geral da Direção-Geral de Energia e Geologia, o Sr. Presidente da ENSE, o Sr. Vice-Presidente da ADEN, os representantes da APA e da DGAI, os representantes das entidades gestoras, Eletrão e IRP, que nos são tão próximas e dos nossos produtos, da Novo Verde e da Sociedade Ponto Verde, o Sr. Presidente e a Diretora Executiva da Associação Portuguesa de Energia, a Sra. Diretora-Geral da DECO, a Sra. Coordenadora da Cooperativa de Produção de Energia Copérnico, os Srs. Diretores-Gerais das Associações da APE, AQTSE e APED, Gonçalo Lobo Xavier, João Rodrigues e Jorge Ventura, meus queridos amigos. Cumprimento também as confederações empresariais aqui presentes. Nós hoje somos membros da CIP, aqui representada pelo seu Diretor-Geral, Dr. Rafael Rocha, que cumprimento com especial estima, mas a AGEF orgulha-se também do seu passado e no passado fez parte da CCP e é, portanto, com especial prazer que também cumprimento a Dra. Ana Vieira, sua Secretária-Geral, e o Dr. José António Cortês, que também a representa. Termino a ronda de cumprimentos com uma palavra especial às empresas associadas e a todos os ex-dirigentes e ex-quadros da AGEF, presentes ou ausentes, nomeando por todos eles o ex-presidente João César Machado, que com muita pena minha e pena dele, tive a oportunidade de falar com ele há muito pouco tempo, não pôde estar. Cumprimento também os ex-presidentes António Mira e José Correia, bem como o nosso diretor executivo anterior, meu caro José Valverde. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Esta celebração também é vossa. Caros associados, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, imaginem, por um momento, uma manhã portuguesa em 1975. Nas casas, os telefones fixos tocavam, linha a linha, ligando pessoa a pessoa. Nas empresas, as máquinas de escrever elétricas eram o auge da modernidade. Nos hospitais, equipamentos básicos salvavam vidas com tecnologia que hoje nos pareceria rudimentar. E nas escolas, o conhecimento viajava pelos papéis, pelos livros, pela voz dos professores. 50 anos depois, acordamos numa realidade radicalmente diferente. Nas mesmas casas, sistemas inteligentes geram climatização, segurança, energia. Eletrodomésticos concebidos de forma circular e ecológica tornam o nosso dia-a-dia muito mais eficiente, mas muito mais confortável também. Temos robôs que cozinham e que aspiram. Nas mesmas empresas, a conectividade global permite que hoje possamos trabalhar em tempo real a partir de qualquer ponto do planeta. E nos mesmos hospitais, diagnósticos por imagem e cirurgias assistidas por inteligência artificial permitem que milhões de vidas sejam salvas. Nas escolas, o conhecimento do mundo inteiro cabe na palma da mão de cada estudante. O que mudou não foi apenas a tecnologia. Mudou a vida, mudou o possível e nós também mudámos com ela. No coração desta transformação está a indústria que hoje celebramos, a indústria eletrodigital. Durante meio século, a AGEF acompanhou, antecipou e acelerou estas mudanças que ocorreram. 5 décadas de associados que não se limitaram a seguir tendências, mas que as criaram. 5 décadas de associados que trocaram a concorrência pela cooperação
e trocaram a ambição individual pelo progresso coletivo. Porque a AGEF nunca foi apenas uma associação, é uma rede. É uma inteligência associativa que faz da união a sua principal força e da colaboração o seu principal método. Hoje, quando Portugal enfrenta as grandes transições do nosso tempo, a transição digital, a transição energética, a transição climática e a industrial, com certeza, a reindustrialização, é esta a indústria que fornece as soluções, os instrumentos, para que todos os outros setores possam competir à escala global. Nós somos um dos grandes dinamizadores do desenvolvimento nacional. E por isso, celebrar 50 anos, como aqui estamos a fazer hoje, não é apenas olhar para trás. É, sobretudo, projetar o futuro e permitam que vos diga, de uma forma se calhar provocatória, face ao pessimismo reinante neste nosso país, o futuro de Portugal nunca pareceu ser tão promissor. Repito, o futuro de Portugal nunca pareceu ser tão promissor. Portugal recuperou uma centralidade sem precedentes desde o tempo dos descobrimentos. Estamos no sítio certo para apreciar isto, em frente ao Tejo, aqui nos descobrimentos. Com esta vista que temos sobre o marco dos descobrimentos, estamos no sítio certo para reconhecer isto. Portugal, como dizia, recuperou uma centralidade sem precedentes desde o tempo dos descobrimentos. Desta vez não pelo domínio, mas pela interligação, não pelo império, mas pelo conhecimento. A nossa exposição solar e os ventos atlânticos fazem de Portugal líder europeu nas energias verdes. A nossa extensa costa atlântica posiciona-nos como uma plataforma estratégica para o hidrogênio verde e para o offshore eólico. E somos o único país europeu com ligações digitais diretas a todos os outros continentes habitados. Somos o hub digital do Atlântico. Pois é, Portugal voltou a estar no centro do mundo. E a indústria eletrodigital é simultaneamente causa e consequência desta nova centralidade. E é por isso que aqui estamos hoje, para celebrar. Para celebrar olhando para trás com reconhecimento, mas para celebrar também olhando para a frente com ambição. E vamos fazê-lo olhando para trás quando apresentamos o livro, como faremos hoje. Aliás, tenho aqui o exemplar. Quando apresentamos este livro, que é um livro que retrata os últimos 50 anos da AGEF, com testemunhos vivos de pessoas, de momentos, de empresas, de uma história de transformação, de mudança da nossa associação, mas que se entrecruza com aquilo que foi a mudança no nosso país também. Também olhamos para trás quando vamos reconhecer, como faremos ao fim do dia, ex-dirigentes e ex-colaboradores da AGEF, que acreditaram nesta utopia generosa do movimento associativo, que entregaram o seu tempo, a sua energia, a sua visão a uma causa maior, à causa de todos. Sempre com a convicção de que o futuro não se pode construir sozinho. Olhar para trás com reconhecimento é agradecer estes exemplos. Mas também vamos olhar para a frente, como disse. E por isso vamos apresentar hoje o estudo, Desafio 2050, perspectivas na evolução da cadeia de valor do setor eletrodigital, um estudo que foi desenvolvido pela AGEF em parceria com a UI Parthenon e que foi também, como viram, cofinanciado pela União Europeia. Este estudo não é um exercício académico, é antes um roteiro para os próximos 25 anos. Um roteiro que identifica oportunidades na criação de valor em toda a cadeia e que, mais do que tudo, apela à ação. Não apenas na produção de equipamentos, onde, porventura, outras geografias terão vantagens naturais competitivas melhores que as nossas, mas, sobretudo, nas fases de maior valor acrescentado, na concepção, na engenharia, na investigação e desenvolvimento, na integração de sistemas, nas soluções inteligentes. E é, portanto, aqui, na conjugação entre a nossa centralidade geográfica, a nossa e energética, a qualificação dos nossos recursos humanos e a capacidade de inovação das nossas empresas, que Portugal pode atrair e reter investimento de alto valor acrescentado. Não competimos pelo mais barato, competimos pelo mais inteligente, pelo mais qualificado, pelo mais integrado. Hoje vamos também olhar para a frente, quando refletimos sobre a centralidade estratégica que esta nossa indústria pode e deve ter no futuro de Portugal, como motor de modernização, como habilitador de competitividade, como acelerador do desenvolvimento económico do nosso país. E teremos o privilégio de o fazer com 3 distintos convidados, cujo brilhantismo dispensa apresentações
mas que têm também em comum o facto de fazerem parte da nossa história, de fazerem parte da história da AGEF. E, portanto, é com especial prazer, com especial gosto, que agradeço não só a presença, mas a participação do professor António Costa e Silva, do Dr. António Ramalho e do Dr. Paulo Portas, que certamente muito contribuirão para que possamos sair hoje com uma visão mais qualificada, mais clara e, sobretudo, mais mobilizadora dos tempos que se seguem. Aproveito a oportunidade também para agradecer à UI Parthenon, que não só pela excelência e pelo rigor que colocaram no estudo que hoje vai ser apresentado, mas também pelo apoio que deram institucional a toda esta celebração e a todos estes momentos de reflexão que aqui estamos a fazer. De igual forma, agradeço também ao BPI, parceiro estratégico da AGEF, e que também contribuiu para que esta reflexão fosse possível. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, a importância estratégica da indústria eletrodigital ultrapassa em muito o seu peso económico. Como setor, valemos cerca de 5 mil milhões de euros, mas acreditem, o nosso peso é muito superior a isso. E é assim porque esta indústria tem um duplo poder transformador. Em primeiro lugar, pela sua capacidade de atrair e fixar investimento em Portugal. Investimento que escolhe o nosso país não pela mão de obra barata, mas pelo talento, pela infraestrutura digital, pela energia verde, pela posição geoestratégica e pela qualidade de vida que nós podemos oferecer. Em segundo lugar, pelo efeito multiplicador que esta nossa indústria tem sobre toda a economia portuguesa. A indústria eletrodigital não compete sozinha. Antes, habilita todas as outras indústrias a competirem melhor. Fornece à indústria automóvel os sistemas que tornam mais eficiente e mais sustentável a sua ação, e quão central é esta discussão hoje à escala europeia. Dá à saúde as tecnologias que salvam mais vidas usando menos recursos, e quão central é esta discussão hoje em Portugal. Equipa a agricultura com sistemas de precisão que aumentam a produtividade, transforma a logística com automação e com inteligência artificial, moderniza a construção com sistemas inteligentes e com eficiência energética e capacita o turismo com experiências digitais e com uma gestão mais capaz. Cada euro investido na indústria eletrodigital é um euro que irradia competitividade para toda a economia nacional. Tornamos as empresas portuguesas mais eficientes, mais digitais, mais sustentáveis, mais qualificadas, enfim, mais capazes de vencer no jogo da competitividade global. Por isso, não somos apenas uma indústria, somos a infraestrutura de modernização da nossa economia. E é por tudo isso que termino afirmando que, quando olho para 2050, daqui a 25 anos, vejo um Portugal diferente. Vejo um país que não é apenas consumidor de tecnologia, mas é também criador e integrador de soluções, que não apenas executa, mas também projeta, decide e inova, que não apenas segue, mas que também lidera. Vejo Portugal como uma potência eletrodigital reconhecida não pelo seu tamanho, mas pela sua capacidade de conectar, inovar e criar valor onde energia, digitalização e sustentabilidade convergem. E vejo empresas portuguesas a liderar fases críticas das cadeias de valor globais, centros de engenharia para energias renováveis, plataformas de desenvolvimento para a mobilidade elétrica, plataformas de integração para cidades inteligentes, soluções avançadas para a automação industrial e para os equipamentos que equipam os nossos edifícios. Vejo um país onde todas as outras indústrias escolhem investir porque a indústria eletrodigital as torna mais competitivas, onde a transição energética não é um custo, mas uma oportunidade, onde a digitalização não é uma ameaça ao emprego, mas antes um motor de qualificação e prosperidade. Vejo também o talento português a escolher ficar em Portugal. Engenheiros, técnicos, gestores, empreendedores escolhem ficar em Portugal e convencem outros a ficar também. Sobretudo porque Portugal tem condições para as ambições globais e para fornecer um elevado padrão de nível de vida. E vejo finalmente a AGEF no centro de toda esta transformação. Vejo a indústria eletrodigital no centro desta transformação. Não como espectadora, mas como protagonista, como uma força coletiva que contribui decisivamente para que este futuro seja possível. 50 anos depois de 1975, não celebramos apenas o passado. Celebramos a energia coletiva, a energia generosa, a energia visionária que nos trouxe até aqui. E celebramos, sobretudo, a convicção de que os próximos 25, 50 anos serão ainda mais transformadores. O presente é eletrodigital, mas acreditem, o futuro é muito mais. Obrigado.
Senhoras e senhores, para assinalar este marco dos 50 anos da OGEF, contamos com a presença do Secretário de Estado para a Digitalização, Bernardo Correia, a quem dou agora a palavra. Boa tarde a todos. Em nome do Sr. Primeiro-Ministro, as suas desculpas por não poder estar aqui hoje, por conflito de agenda, mas espero que na minha intervenção possa dar-vos também alguma ideia do que é a nossa estratégia para a digitalização do país e aquilo que tencionamos fazer em termos de reforma do Estado, que eu acho que é um assunto que interessa a todos aqui os presentes. Antes de mais nada, cumprimentar também o Dr. Nuno Lameiras e todos os membros associados da AGEF e todos os representantes das empresas do setor, mas também da administração pública que se encontram aqui presentes. Gostava também de cumprimentar e agradecer o serviço público que prestou ao Estado português, ao Sr. Ex-Ministro da Economia, António Costa Silva. Estive recentemente nos Estados Unidos, em uma visita a promover Portugal como destino de investimento em inteligência artificial. Isso é uma coisa que os americanos fazem bem, é agradecer às pessoas que prestam e prestaram serviço público, seja militar, seja civil. Portanto, Sr. Ex-Ministro, muito obrigado pelo serviço que prestou ao país. É verdade que uma das razões pela qual também eu próprio mudei do setor privado para o setor público é porque acredito com otimismo no potencial de Portugal. Eu morei mais de 11 anos fora do país, tive uma carreira em Inglaterra durante muitos anos, mais que uma empresa, e a pergunta que sempre me fizeram é porquê que Portugal não é mais rico? Porquê é que Portugal não tem mais economia? Porquê é que Portugal está abaixo do seu potencial? Isto já foi há bastante tempo, apanhámos a crise pelo meio, etc. E é com muito otimismo que nós hoje devemos olhar para o país, porque, como estávamos a conversa um bocadinho ali num grupo antes de começarmos, ainda hoje, por exemplo, recebi lá no Ministério uma grande empresa tecnológica global que nos dizia: vocês têm um excedente orçamental e têm um crescimento económico o maior ou dos maiores da Europa, e tiveram agora o Web Summit, estas empresas globais todas, o anúncio dos 10 mil milhões da Microsoft em Sines, num data center gigante. Sorriam mais, porque merecem, porque têm feito um bom trabalho e um bom caminho. Da mesma maneira, recebi ainda hoje também uma delegação de um país da Europa de Leste que só diziam: meu Deus, o vosso potencial nas universidades, a quantidade de pessoas que têm, os engenheiros, as pessoas que estão formadas em matemática e em tecnologia, a capacidade que têm de gerar talento e empreendedorismo e grandes empresas e os unicórnios e por aí fora. Assim, vocês têm tanto potencial, têm ainda mais razões para ser otimistas. Eu sei que tu não está no nosso DNA, não está aqui na nossa natureza portuguesa ser naturalmente otimistas, mas acho que estamos de facto, como disse aliás o Sr. Presidente Nuno Lameiras, numa fase em que podemos olhar para o futuro com Portugal com uma nova centralidade. E eu acho que é aqui que também entra aqui a celebração dos 50 anos da AGEF, que é uma associação que tem sido casa, ponte, força motriz, de um dos setores mais determinantes para o país, a indústria eletrodigital, e permitam-me felicitar a AGEF, em nome do Sr. Primeiro-Ministro, por este percurso notável, porque meio século depois continuam a desempenhar um papel absolutamente estratégico no desenvolvimento económico e tecnológico do país, e é mais do que um setor empresarial, é um dos aqueles pilares invisíveis que sustentam a nossa competitividade. Isso é muito trabalho que ainda temos para fazer pela frente enquanto país, para melhorarmos a nossa competitividade. É verdade que sem este setor seríamos incapazes de poder liderar um dia a transição digital, a transição energética, a transformação industrial, todas essas áreas em que este setor é absolutamente tão crítico como é. Ora, também queria salientar o contributo destas empresas, deste setor, para a concretização de políticas públicas. Falávamos um pouquinho também antes do começo da sessão da importância que é o Estado ouvir, o Governo ouvir as empresas e perceber o que é que podemos fazer para extrair mais potencial económico do país.
Como é que podemos acelerar a nossa transformação até legislativa para tornar mais simples e mais fácil a vida daqueles que criam valor para a economia e aqueles que trazem valor acrescentado para o país. E é por isso que nós acreditamos, que eu ainda não vi o estudo que vai ser apresentado, mas tenho a certeza, com a minha bola de cristal, que há de representar aquilo que também nós acreditamos no Governo, que é que Portugal só pode capturar mais valor acrescentado se reforçar esta convergência entre talento, inovação, capacidade industrial e soluções tecnológicas avançadas. Ora, o Ministério da Reforma do Estado, no qual a Secretaria de Estado da Digitalização se insere, tem a missão conferida pelo Sr. Primeiro-Ministro de fazer duas coisas, e apenas duas coisas: simplificar e digitalizar. Por esta ordem. Porque não vale a pena digitalizar complexidade. Substituir PDFs por papéis por PDFs, ou substituir assinaturas físicas por assinaturas digitais, não resolve o problema de ninguém. Às vezes até pior, acrescenta mais barreiras. Nós temos que conseguir simplificar a forma como o Estado opera, para depois, então, pegando num processo já simplificado, digitalizá-lo e desmaterializá-lo para o tornar mais leve. Ora, nós estamos a falar de simplificação a todos os níveis da forma como o Estado opera. Simplificação legislativa, olhando para o Código de Processo Administrativo, para o funcionamento do Tribunal de Contas, para todas as coisas que têm a ver com o Código de Contratação Pública. Tudo isto são coisas que todos os presentes aqui na sala têm dito, e certamente a AGF também terá uma posição que não discordará muito daquilo que eu vou dizer, que algumas coisas nestes códigos fundamentais do Estado têm impedido que nós possamos utilizar todo o nosso potencial enquanto país. E, acima de tudo, queremos fazer uma coisa muito importante, que é reverter a ideia de que o Estado desconfia das pessoas e das empresas à partida. E reverter o princípio da desconfiança significa passarmos a confiar e fazer uma verificação a posteriori. Obviamente que o Estado não abdica da proteção dos valores fundamentais, éticos e morais dos seus cidadãos, nem nunca o poderá fazer. Mas tem também uma visão de ética e de responsabilidade, de confiar nas pessoas e nas empresas e dar-lhes a capacidade de inovar sem ter sempre alguém a desconfiar de que estão a fazer algo de errado. E é nessa perspectiva que queremos operar a primeira fase deste projeto, da reforma do Estado, que é a simplificação. E sim, também faremos simplificação do ponto de vista da organização dos institutos públicos, como já foi feito, aliás, no Ministério da Educação, por aí fora, mas o principal trabalho é olhar para os processos de como o Estado se organiza e de como interage com as empresas e com os setores de atividade, para poder tornar mais fácil a vida das empresas dos setores e dando aos cidadãos a oportunidade de capturar este valor económico através deste novo processo simplificado de gestão do Estado. A digitalização, que virá em paralelo e a seguir, tem 5 pilares fundamentais. Nós já passámos uma década a falar de digitalização, certamente em todos os congressos da AGF, durante a última década, que se falou muito de digitalização. A digitalização já não é uma questão de presente, nem de futuro, ou de passado, é uma questão do dia-a-dia, é uma questão que nós ou fazemos, porque se não fizermos, não somos competitivos, se não estivermos competitivos, desaparecemos. Portanto, já não é sequer uma questão que está para discussão, é uma questão que é para fazer. A diferença é que o Estado, eventualmente, ainda não está no estado em que devia estar, em que muitas das empresas já estão em termos de transformação digital. O próprio Estado tem de dar o exemplo, e o Estado não tem dado o exemplo. Tem feito algum caminho, é verdade, e é verdade que é difícil. Mas a verdade é que o Estado, se quiser dar o exemplo para o resto da sociedade civil, tem de saber construir soluções tecnológicas avançadas que deem um bom serviço às empresas e aos cidadãos. E isso o Estado tem feito de uma forma, até hoje, ainda relativamente incipiente e que precisamos de melhorar muito. O primeiro pilar do nosso plano de digitalização foi, a primeira vez, nomear um diretor de sistemas de tecnologia do Estado, um Chief Technology Officer do Estado. O engenheiro Manuel Dias, alguns dos presentes eventualmente poderão conhecê-lo, que era o antigo National Technology Officer da Microsoft, portanto alguém com um pergaminho impecável no setor privado e trará ao Estado essa capacidade de se arquitetar tecnologicamente de uma forma a melhor servir as pessoas e as empresas.
Isto enquadra-se também na reformulação que fizemos da Agência para a Modernização Administrativa, que ganha novas competências, ganha novas capacidades de produzir esses tais produtos tecnológicos que o Estado precisa para inovar e que agora se reconfigura na Agência para a Reforma Tecnológica do Estado. Ora, a arte e o CTO do Estado têm dois papéis principais. O primeiro é olhar para a interoperabilidade, que é aquela ideia do princípio uma só vez, que está vertida em lei desde 2014, mas nunca aconteceu. Que é a ideia de que um cidadão, uma empresa, aborda o Estado e o Estado pede como papel, como uma coisa qualquer, como um pedido, e o Estado depois organiza-se com toda a documentação que já tem para que aquela pessoa ou empresa não tenha de pedir 20 vezes a mesma coisa a 20 partes do Estado diferentes. Ora, isto, acho que no mundo digitalizado, é um dos casos em que o Estado tem de dar o exemplo. O Estado tem de se saber organizar por trás para garantir que quando alguém pede um serviço público, que esse serviço público é dado uma única vez. Não precisa de estar a comunicar 20 vezes com 20 partes diferentes do Estado. Isto é o primeiro grande trabalho do engenheiro Manuel Dias e da arte, e nós temos feito algum trabalho também de benchmarking internacional. Passei algum tempo na Estónia, onde, por exemplo, 100% dos serviços públicos já estão disponíveis online. E onde dizem eles que a assinatura digital poupa ao país mais de 2% do PIB todos os anos nesses processos digitais, e que, por exemplo, a declaração de impostos na Estónia demora apenas 2 minutos, porque já vem tudo pré-preenchido, é só verificar se não há algum erro, submeter. Na Estónia é possível casar-nos pela aplicação do governo, e se passado uns dias nos arrependermos, é possível divorciar-nos da aplicação do governo. É possível, inclusive, votar eletronicamente, e tem um sistema de voto eletrónico que uma pessoa, como o processo eletrónico de voto dura durante 7 dias, uma pessoa pode mudar de opinião 3 vezes. Pode votar uma vez na segunda, muda de opinião na quarta, na quinta muda outra vez de opinião, e se for votar na urna no domingo, aquele voto em papel sobrepõe-se aos outros que votou eletronicamente. Não estou a dizer que vamos fazer tudo isso, isto é a parte do voto eletrónico, mas a ideia é que nós, Estado, muitas vezes nem sequer temos de reinventar a roda. Eu sou um grande apoiante da ideia do Steal with Pride, tipo, há boas ideias lá fora, não precisa de reinventar a roda. A Estónia tem uma plataforma de interoperabilidade chamada X-Road, que é open source, que é partilhada inclusive com a Finlândia, que nós não precisamos estar a reinventar a roda de cada vez que quisermos fazer uma coisa aqui em Portugal. A outra componente de serviços públicos digitais, do qual o trabalho da arte e do engenheiro Manuel Dias vai ter de dedicar, é construir um caminho para nós atingirmos 100% dos serviços públicos digitais até ao final desta década. Preferência antes. Nós temos... É difícil de saber quantos serviços públicos é que existem, já agora, é a primeira grande dificuldade que estou a ter. Mas, assumindo que sabemos mais ou menos quando temos cerca de 50 e tal % dos serviços públicos digitalizados, está ali o Francisco, não me deixa mentir, à volta disso. Portanto, temos de caminhar até aos 100%, e temos de construir um mapa de produto do Estado, em que chegamos aos 100% até ao final da época. E começamos com a loja de cidadão virtual, que lançámos há poucos dias, que tem sido um sucesso, mas que agora nunca vamos poder também esquecer o atendimento presencial, porque não podemos deixar ninguém para trás. O atendimento virtual é ótimo, especialmente para as populações que não se possam deslocar, ou que estejam, ou que não tenham problemas de mobilidade, ou para a comunidade, para a diáspora, ou para os mais jovens que não lhes passa pela cabeça uma repartição física. Mas obviamente há muita gente que precisa e terá sempre disponível o atendimento físico presencial, e também já abrimos mais de 1000 espaços de cidadão que cobrem uma grande percentagem do espaço físico nacional. E para as empresas, uma das aplicações que vamos criar é a carteira digital da empresa. Estamos a tentar ser o primeiro país da Europa a lançar uma carteira digital da empresa. Estamos ali a com um outro país, mas achamos que vamos ter condições para lançar a carteira digital da empresa muito em breve, e esperamos ser um dos primeiros países a conseguir fazê-lo. E há uma série de outros produtos em que queremos inovar, por exemplo, o Licencia, uma plataforma baseada em inteligência artificial para os licenciamentos residenciais, industriais, ambientais, todo o tipo de licenciamento baseado em inteligência artificial. A carteira do edifício, ou seja, ter todos os documentos de residencial ou de edifícios num único sítio digital, e por aí fora.
Ora, isto enquadra-se tudo também num terceiro pilar da atuação, que é a economia e inovação digital, e aí vamos, muito em breve, publicar a Estratégia Digital Nacional, que não posso revelar ainda na sua totalidade, mas acho que o setor ficará agradavelmente surpreendido também com a ambição e o otimismo com que olhamos para a Estratégia Digital Nacional. Mas ressalvo que estamos a tentar olhar para a nossa Estratégia Digital Nacional também como uma luz orientadora para a própria União Europeia, porque se é verdade que há muita complicação burocrática que vem do nosso país, também há muita complicação burocrática que importamos, e isso queremos também ser evangelizadores do relatório Draghi e da forma como olhamos para a simplificação regulatória a nível europeu, e assinámos há muito pouco tempo a Declaração de Lisboa. O Sr. Ministro Gonçalo Matias liderou um conjunto de países, 13 países europeus na vanguarda do digital, que olhou para essa declaração do D9, já agora em participação também com o B9, com o CIP e com o S9 das startups portuguesas, apelando à simplificação regulatória, apelando ao financiamento das melhores ideias no contexto do empreendedorismo e à evolução das competências digitais na população europeia. Portanto, se ainda não tiveram a oportunidade de olhar um pouco para a declaração do D9, ela é pública e eu acho que também espelha um bocadinho os nossos princípios orientadores. O quarto pilar não poderia deixar de ser, obviamente, a inteligência artificial, porque isto é um bocadinho, se falar de digital é um bocadinho tipo jogar bingo, há sempre uma linha que diz inteligência artificial e tenta-se fazer bingo de inteligência artificial, mas a verdade é que ele é um fator absolutamente indissociável de soberania no futuro, porque quem não tiver a inteligência artificial não vai ter os melhores cérebros artificiais, não vai ter a força de trabalho virtual, não vai ter a capacidade de mobilizar as suas indústrias com um incremento de produtividade muito significativo. Portanto, ou usamos a inteligência artificial ou ficamos descompetitivos. É exatamente a mesma conversa que tivemos com a digitalização sobre as últimas décadas. E aqui Portugal tem todo o potencial para ser um destino muito atrativo para o investimento em inteligência artificial. Temos talento, por exemplo, o Amália, o motor soberano de inteligência artificial nacional, já neste momento em testes com a comunidade científica e já disponível para essa comunidade, foi desenvolvido com talento de 5 universidades portuguesas, de base, o motor de inteligência artificial, e fiquei brutalmente impressionado com a capacidade e o talento que existia naquelas 5 universidades para desenvolver um motor de inteligência artificial soberano. A energia, que já foi mencionado, mas 70% da nossa rede sendo renováveis é um fator de inveja para muitos países. A nossa conectividade global em termos da rede de cabos submarinos, o financiamento que temos dado às ideias, aqui, por exemplo, o Banco de Fomento e o projeto que tem para a Gigafactories, o investimento que mencionei da Microsoft em ensinos como exemplo do tipo de capacidade de investimentos que conseguimos atrair, 10 mil milhões de euros num único investimento. São números estratosféricos que estamos a conseguir atrair, e isto porque o investimento em inteligência artificial é aquilo que eu acho que, havendo uma parte menos otimista do nosso panorama económico, que é a parte da produtividade. A nossa produtividade é apenas 81% da produtividade média europeia. É aqui na inteligência artificial que podemos dar um grande salto. Podemos dar um salto enorme em pouco tempo. Portanto, até ao final da década, agarrando com confiança e com otimismo esta oportunidade de inteligência artificial, acho que podemos dar esse salto de produtividade para chegar à linha da frente, e é isso que também vamos fazer quando produzirmos e publicarmos também muito em breve a Agenda Nacional de Inteligência Artificial, que tentaremos fazer, como disse, muitíssimo brevemente. O quinto pilar é as pessoas, que também foi mencionado pelo Sr. Presidente. Nós temos neste momento em consulta pública e peço-vos que, enquanto associação, enquanto membros associados, olhem para o que está neste momento em consulta pública, o Pacto das Competências Digitais, e nos digam a vossa opinião, porque o Pacto de Competências Digitais, mais uma vez, há duas maneiras de olhar para as coisas, copo meio cheio e meio vazio. O copo meio vazio é nós só temos 56% das pessoas em Portugal qualificadas com competências digitais básicas. O copo meio cheio é temos uma oportunidade enorme de formar muitas pessoas, vários milhões de pessoas em competências digitais e dar-lhes um futuro melhor. Portanto, é isso que nós queremos fazer com o Pacto de Competências Digitais, dar um salto quântico em termos de competências digitais básicas, competências digitais avançadas e também competências digitais profissionais. Faltam qualquer coisa como 100 mil programadores em Portugal.
das quais 100 mil queremos que sejam 50 mil sejam mulheres, por exemplo. Portanto, temos de dar esse salto e queremos ter a certeza que conseguimos fazer o aumento dessa pirâmide de competências digitais de uma forma sustentável, começando pela base, das competências digitais básicas, e avançando por essa pirâmide. Ora, eu vou terminar dizendo apenas que queria fazer aqui um apelo, dois apelos, aliás. O primeiro apelo é que nós estamos abertos a discutir, estamos abertos a saber o que é que o setor precisa, estamos abertos a ouvir aquilo que o setor acha que é importante introduzir na legislação, na forma como o Estado aborda as empresas, na forma como todos nós vemos o país e queremos contributos otimistas de como é que podemos melhorar o país e como é que o vosso setor, havendo possibilidade de o fazer, como é que pode crescer mais e como é que pode dar ainda mais ao país. Portanto, temos essa porta aberta e teria todo o gosto em continuar essas conversas. A outra parte do nosso apelo tem a ver também com outra parte que otimisticamente podemos olhar para o copo mais cheio e mais vazio. O copo meio vazio é que o investimento em pesquisa e desenvolvimento das empresas em Portugal, em termos de percentagem do PIB, ainda é relativamente baixo. E nós temos aqui uma oportunidade, olhando o copo mais cheio, de apoiar mais a inovação e de investir mais em R&D. Em particular na área de investigação em inteligência artificial. Temos a responsabilidade, enquanto empresários, enquanto país, enquanto empresas, de fazer esse investimento. Porque esse investimento é aquilo que se vai traduzir em maior capacidade de retornos no futuro. Sem esse investimento em Research and Development, nós nunca vamos ter as bases nas patentes, na capacidade de inovação, na capacidade de tornar as empresas globais. Outra parte importante deste apelo é a construção desse capital humano de que eu falava há bocadinho. Nós precisamos de capacitar as pessoas das nossas empresas para esta transformação. Nós não podemos deixar que um país que esteja sujeito à maior transformação digital de sempre e mais rápida, que tenha apenas mão de obra relativamente pouco qualificada. Ou seja, temos de fazer essa transição rapidamente. Portanto, uma parte deste apelo também é que construam esse capital humano e uma força de trabalho capacitada em inteligência artificial e o Estado apoiará com base neste Pacto de Competências Digitais que terá necessariamente de ser feito em parceria com as empresas. E, finalmente, investir em infraestrutura também, porque um bocadinho querer fazer a transição digital e querer fazer a transição de inteligência artificial sem infraestrutura é um bocadinho querer montar uma fábrica sem ter um gerador elétrico ou uma ligação à corrente. Portanto, nós temos de ter consciência que também a transição digital e a transição para a inteligência artificial requer alguns investimentos em infraestrutura digital que vão ser necessários e que é importante que o setor também o faça. Mas se é verdade que todas estas coisas são um caminho que temos de trilhar, também é verdade que nestes 50 anos da AGEF, a Associação nos ensina que o futuro não se prevê, ele constrói-se. E constrói-se quando unimos o talento português às empresas que moldam a nossa economia, constrói-se quando aproximamos a indústria, o Estado, as universidades e as startups, constrói-se quando investimos em competências, inovação e competitividade, e constrói-se quando assumimos que Portugal não deve competir pelo mais barato, como também foi dito pelo Sr. Presidente, mas pelo mais inteligente, mais qualificado, mais integrado, mais digitalizado. E o Governo encontra-se totalmente disponível para trabalhar com a indústria e com o setor para construir este futuro em conjunto. Muito obrigado a todos. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. O futuro da indústria eletrodigital também está em reflexão através de um estudo feito em parceria com a EY Parthenon no âmbito do Programa Portugal 2030. Este trabalho identifica os desafios, as oportunidades e as condições necessárias para reforçar a competitividade do setor até 2050. Convido então ao palco André Jorge, diretor de Políticas e Assuntos Públicos da AGEF, para nos dar um enquadramento desse estudo. Ora, muito boa tarde a todos. Obrigado, Marta.
Antes de conhecermos as principais conclusões deste estudo, cabe-me apenas dirigir-vos algumas palavras de enquadramento. Vou procurar, acima de tudo, colocar este estudo em perspectiva daquele que é o centro do trabalho associativo e da missão da AGEF. De facto, como muitas associações empresariais, o core do trabalho da associação prende-se com a entrega de valor direta às suas associadas. Fazemos em múltiplas dimensões. Ao nível das políticas públicas, contribuindo para a sua definição em articulação com outras associações, com a administração pública e com o poder político, mas também acompanhando a sua aplicação e implementação junto das empresas. Enquanto associação de empregadores, a AGEF desempenha também um papel fundamental na regulação das relações laborais, nomeadamente negociando o contrato coletivo de trabalho que é aplicável aos setores representados pela associação. Um outro foco importante é a produção de informação de mercado, que através dos estudos, barómetros, painéis de vendas que são organizados na associação, as empresas dispõem de informação que lhes permite acompanhar de forma mais próxima a evolução nos respectivos mercados. Para além destas três grandes áreas, a associação assume-se como um espaço privilegiado para a organização de iniciativas conjuntas, de objetivos partilhados, que podem assumir diferentes formas, desde o estudo que, de resto, apresentaremos aqui hoje, à produção de guias ou manuais técnicos ou a realização de eventos. E se este é o centro e o core da atividade da associação, a verdade é que, ao longo da última década, assistimos a um conjunto de transformações que, pelos setores e pela indústria que representa, impulsionaram o papel da AGEF. No final da última década, a dupla transição, a transição verde e digital, ganhou momento. No plano tecnológico, no plano social e no plano político. Ao mesmo tempo, assistimos a um conjunto de choques externos, desde a pandemia ao regresso da guerra ao continente europeu e, de uma forma mais difusa, a disrupções das cadeias de abastecimento e tensões comerciais que reforçaram a importância desta dupla transição, dando-lhe novas dimensões, fazendo esta dupla transição um elemento central para a resiliência e a autonomia das nossas economias. Todos estes fatores, com metas ambiciosas e com uma grande mobilização de recursos, convergiram para reforçar o posicionamento das tecnologias digitais e das tecnologias verdes na fronteira da inovação e da criação de valor. Ao mesmo tempo que decorrem todas estas transformações, a realidade é de um alinhamento entre os propósitos desta dupla transição e aquilo que são as condições geográficas, económicas e a realidade portuguesa. Todas estas transformações concorrem para constituir uma oportunidade singular de desenvolvimento para o nosso país. E no centro destas transformações, no centro desta oportunidade, estão as soluções das empresas e dos setores que integram a indústria eletrodigital, que são instrumentais para a concretização desta dupla transição. É neste contexto que, sob a liderança das empresas, a partir do conhecimento que detêm daquilo que são estas soluções e da realidade no terreno, que a Associação tem vindo a construir uma agenda alargada, com posicionamentos transversais, mas também com contributos em múltiplas áreas, desde a mobilidade elétrica, à eficiência energética, passando pela produção descentralizada, pela reparação de equipamentos elétricos e eletrónicos, mas tocando e chegando também à adoção de tecnologias digitais, à cibersegurança ou às compras públicas. Todas estas ações, este alargamento de agenda, converge com um propósito comum: dar um contributo para a concretização desta dupla transição e para transformar esta dupla transição num fator de competitividade e desenvolvimento do país. Com a indústria e com a associação empenhadas neste propósito, a decisão de celebrar os 50 anos foi, como já aqui foi dito, de olhar para o futuro. Foi de estudar aquilo que são as condições necessárias para que esta indústria, a indústria eletrodigital, possa criar mais valor em Portugal. E para que o possa fazer em duas dimensões. Seja
ao contribuir para acelerar a adoção das soluções que vão concretizar a dupla transição e das soluções que entrega aos outros setores e ao resto da economia, seja de uma forma mais direta ao ancorar e fixar em Portugal partes mais substantivas da cadeia de valor destes setores e desta indústria. São as primeiras conclusões deste estudo que serão de seguida apresentadas por parte da EY Parterno na voz do Hermano Rodrigues, a quem dou de seguida a palavra. Hermano. Então, muito boa tarde. Eu faço dos cumprimentos apresentados pelo Nuno Lameiras, penso que bastante integrais, inclusivos, os meus cumprimentos também, para não me esquecer de ninguém, seria difícil. Queria começar por dizer que é um gosto estar aqui, número um. Queria também começar por agradecer à AGEF, enfim, na pessoa do seu presidente, mas também do seu diretor, do André, a oportunidade de podermos estar a trabalhar em conjunto e a desenvolver um estudo que nos dá muita responsabilidade, porque para além de ajudar a fazer justiça àquilo que são os 50 anos que estão em comemoração, tem o objetivo, conforme referimos aqui, de pensar de uma forma substantiva aquilo que será o futuro da associação, mas em particular daquilo que a associação representa, portanto, do setor, das atividades, das empresas associadas e, de uma forma mais ampla, das empresas que representam, de facto, estas atividades. Queria, por fim, agradecer, antes, obviamente, de começar a apresentar as ideias de força do trabalho que temos em curso, agradecer à equipa da UI que me tem acompanhado, estão lá atrás o Pedro Oliveira e a Raquel Morgado, e agradecer também muito em especial enfim, ao grupo de acompanhamento, ao Steering Committee, que tem acompanhado este trabalho, porque eu ouvi bem as palavras do Nuno Lameiras e, efetivamente, isto é um estudo da AGEF, onde, naturalmente, o nosso contributo e a nossa colaboração correspondem a um contributo para o resultado final. E, efetivamente, tem existido um empenho muito grande do Daniel e do André, muito em particular, mas do Steering, no sentido de que, efetivamente, o trabalho consiga refletir aquilo que é a realidade e aquilo que são os desafios efetivos aplicados concretamente ao nosso país. Deixem-me lá ver se eu não me engano aqui no botão. Portanto, a apresentação que preparamos está estruturada em 5 pontos fundamentais. Um primeiro, eu devo dizer que vou avançar muito rápido, é um ponto de ênfase sobre, eu acho que tudo aquilo que já, e portanto será quase como uma síntese, de tudo aquilo que já foi dito em relação ao setor eletrodigital enquanto setor, diria, dos setores, um setor de rede e de suporte a uma grande parte de tudo aquilo que acontece na economia. Nós temos tido o privilégio de trabalhar setores com estas características. Já fiz alguns estudos, por exemplo, também sobre a indústria química, que é também uma indústria transversal à economia. Portanto, serve imensos setores, digamos, que estão, sobretudo, a jusante de muitas atividades químicas. O eletrodigital é exatamente igual, numa perspectiva naturalmente diferente e claramente mais, eu diria, mais imaterial, mas muito substantivo. O segundo ponto será um retrato sobre o setor a nível europeu e a nível português, dando uma perspectiva daquilo que é a realidade atual e a evolução recente.
Depois teremos um terceiro ponto sobre as tendências-chave e os fatores de competitividade, para percebermos de facto o que é que está a mudar, o que é que está a acontecer que determina a competitividade do setor atual e futura, para naturalmente conseguirmos corresponder com uma boa estratégia que potencie efetivamente o setor em Portugal e a sua competitividade para a Europa e para o mundo. No ponto 4, identificamos um conjunto de atividades que consideramos que são particularmente interessantes, umas que são já relativamente consolidadas, mas podem claramente ter uma nova vida, diria assim, e outras que são mais emergentes e que podem ganhar muito mais expressão no futuro, portanto, como atividades para fixar e desenvolver em Portugal. E, por último, um ponto sobre o futuro, onde essencialmente vamos tentar perceber que cenários é que se podem colocar, de onde é que vimos, onde é que estamos, para onde é que podemos e queremos ir, e finalizar naturalmente com aquilo que nos parecem ser os ingredientes fundamentais para seguirmos o caminho mais interessante para o país, mais interessante para o setor, mais interessante para as empresas que o compõem. Começando então pelo primeiro ponto. Bom, primeiro uma questão de delimitação. Efetivamente, a indústria eletrodigital está segmentada, seguindo largamente a estrutura que a AGEF adotou, em 3 grandes atividades ou subsetores. O subsetor ligado ao material elétrico, que tem, enfim, um conjunto muito vasto de produtos e alguns serviços também associados. O subsetor dos eletrodomésticos, com os grandes e os pequenos eletrodomésticos e também os termodomésticos, e o subsetor da eletrónica e das tecnologias de informação e comunicação, incluindo não apenas a vertente mais de hardware, mas também uma vertente que é hoje muito importante e que tem uma dinâmica de crescimento muito forte, mais ligado ao software e aos serviços digitais. Salientar que, enfim, esta é a delimitação. A AGEF cobre largamente estes subsetores, mas efetivamente o universo da indústria eletrodigital, nomeadamente em domínios como, por exemplo, os semicondutores ou serviços digitais, vão para além daquilo que efetivamente hoje ainda é a força da AGEF. E, portanto, há aqui toda uma oportunidade também para a AGEF crescer de forma significativa no futuro, representando ainda mais os setores que correspondem e que materializam a indústria eletrodigital. Bom, reforçando então aquilo que foi dito, muitas vezes para percebermos a importância de um setor é preciso um apagão, como aquele que conhecemos há algum tempo atrás, e efetivamente se desligarmos de facto o botão da indústria eletrodigital, percebemos que de facto ela é absolutamente estruturante na economia e, enfim, referenciámos-la aqui como o core invisível que liga a economia e que sustenta a economia numa base, sobretudo, mais de funcionamento imaterial. Enfim, é uma indústria que não é apenas um setor, é um ecossistema. É um ecossistema que está na base, potencia, sustenta uma grande parte das atividades da economia. Enfim, tem um papel muito relevante desde o início das cadeias de valor, portanto, na extração de muitas matérias-primas e materiais bastante relevantes hoje em dia e que alguns deles adquirem um caráter cada vez mais estratégico, muitas vezes com referência às designadas terras raras, por exemplo, mas não só, determinado tipo de metais, etc., até, digamos, um conjunto de atividades
a jusante que entregam automação, eficiência energética, de recursos, segurança, conectividade, design, em múltiplas atividades que se estendem desde a construção e os transportes, à energia, à comunicação, à saúde e à indústria, entre outras atividades. Enfim, depois perceber que, efetivamente, esta indústria eletrodigital é uma alavanca absolutamente fundamental da dupla transição, a transição verde, de descarbonização, de eletrificação com eficiência energética, de smart grids, de gestão inteligente de energia, etc., mas também, como foi aqui referido já, a transição digital assente nos dados, na conectividade, na automação, na inteligência artificial, na cibersegurança, na operação em tempo real, entre outros aspectos. Quais são os efeitos, digamos, diretos desta transição dupla sustentada pelas indústrias eletrodigitais? Menos consumo de energia, menos desperdício, mais produtividade, melhor serviço, impacto em atividades como a construção, a energia, a mobilidade, a saúde, a indústria, processos mais rápidos, fiáveis e comunicados. Perceber que, naturalmente, sem indústria eletrodigital, tal como a caracterizamos aqui, não há eletrificação e também não há digitalização. Eu diria que esta indústria é ela própria, em larga medida, a eletrificação ou a base da eletrificação e a digitalização ou a base da digitalização. Portanto, o seu papel na economia tem, digamos, aspectos de forte multiplicação, portanto, tem claramente uma perspectiva sistémica, muito materializada, não apenas, mas significativamente em tecnologias de uso geral, que são pervasivas na economia, que melhoram continuamente e criam complementariedades com outras inovações e, portanto, que determinam uma adoção transversal de um setor líder que tem um papel, de facto, estruturante na economia. Esta lógica sustenta naturalmente a indústria eletrodigital, nomeadamente através da eletrónica de potência, dos sensores, da IoT, do software, da inteligência artificial, entre outros aspectos. E, portanto, determina e torna especialmente importante todo um processo de difusão e da adoção de tecnologias que, quando bem sucedido, tem efeitos transversais sobre a economia, com padrões consistentes de adoção que explicam diferenças de produtividade, muitas vezes, entre países e entre setores. Naturalmente que uma adoção mais acelerada destas tecnologias vai ter efeitos de aumento de produtividade, também como foi aqui referido, graças, digamos, aos spillovers e aos efeitos multiplicadores que o setor tem. Vou avançar mais rápido, portanto, sobretudo para terminar referindo que os resultados de todo este papel transversal das indústrias eletrodigitais se traduzem em aumento da produtividade dos fatores, na redução do consumo de energia, no aumento da capacidade e ritmo de produção da economia e, portanto, num maior valor acrescentado em atividades como a construção, a energia, a mobilidade, a saúde e a indústria em geral. Passando agora para os números. A perspectiva europeia, portanto, estamos a falar de uma indústria com um número muito significativo de empresas, cerca de 1,2 milhões de empresas, que, do ponto de vista do seu ritmo de crescimento, é bastante mais acelerado do que a média da economia europeia, 7,9% de grau de empreendedorismo, diria assim, materializado na criação de empresas, contra uma média de 2,6% na economia, cerca de 7 milhões de pessoas empregues na União Europeia,
com crescimento médio anual de 3,1% contra um crescimento médio da economia europeia de 2,2% em termos de emprego, um VAB de cerca de 400 milhões de euros anuais, com um ritmo de crescimento que neste caso, enfim, tem ali um problema de falta de dados e, portanto, é um número que apenas termina em 2022 e, portanto, apresenta ali um número pouco interessante, mas que, do ponto de vista do volume de negócios, conforme vemos, de cerca de 2 mil milhões anuais, cresce a um ritmo médio anual de 8,1% contra um crescimento médio anual do volume de negócios na economia em geral de 9%. O peso do setor na economia europeia oscila entre 4% para o número de empresas e 5,5% para o volume de negócios, portanto, podemos dizer que estamos perante uma indústria com um peso bastante relevante na economia europeia. Em Portugal, temos de novo também uma indústria com um peso relevante que oscila entre os 2% no número de empresas e 11% no nível de exportações nacionais, com ritmos de crescimento que podemos observar de cerca de 11% no número de empresas, 9% no pessoal ao serviço, 7,4% no volume de negócios, 14,9% no VAB, que é uma variação muito interessante e que evidencia, digamos, que estamos com uma dinâmica no período de 2018-23 claramente mais acelerada na produção de valor face àquilo que é o volume de negócios e, portanto, o valor bruto de produção também. Uma indústria que investe cerca de anualmente que cresce ao nível do investimento em cerca de 8,4% ao ano e que tem uma orientação exportadora bastante significativa, interessante, com crescimento de 12,2% ao ano. Do ponto de vista da relevância, podemos observar que claramente se destacam aqui as atividades ligadas à eletrónica e às tecnologias de informação e comunicação, com uma expressão maior naquilo que é a eletrónica e TIC em sentido core, mas com uma expressão também relevante e crescente daquilo que são os serviços digitais. Terminava evidenciando, talvez, também a relevância que, a seguir à eletrónica e TIC, assume o material elétrico, que tem efetivamente um posicionamento bastante relevante no setor. Do ponto de vista daquilo que é a divisão entre venda de bens e serviços prestados, destacar que, se analisarmos uma variável como o volume de negócios, também podemos concluir que o setor ainda está bastante virado para o hardware em Portugal, embora, conforme percebemos, ao nível dos serviços digitais, tenhamos atividades com uma expansão bastante relevante. Do ponto de vista da dinâmica, podemos constatar que o setor eletrodigital teve uma performance muito interessante em todas as variáveis que estamos a analisar. Reparem que a indústria eletrodigital, em termos de evolução média, está assinalada pela linha amarela, que se destaca claramente em contraponto com a linha laranja, que evidencia os números de evolução da economia em geral em Portugal. Depois da indústria eletrodigital, há a salientar a dinâmica da indústria eletrónica e das tecnologias da informação e comunicação, que efetivamente evidenciam uma performance ainda melhor do que a média da indústria eletrodigital e muito melhor do que a média da economia. Do ponto de vista regional, salientar que esta indústria eletrodigital em Portugal está centrada em dois polos fundamentais.
o polo mais importante é a área metropolitana de Lisboa, que, pelo número de empresas, ocupa cerca de 47% do total de empresas existentes no setor em Portugal. Mais uma vez, com uma evidência muito significativa daquilo que é a eletrónica e tecnologias da informação, seguida do material elétrico e, por fim, dos eletrodomésticos. A segunda região mais importante é a região norte do país, com cerca de 28% do número de empresas nestas atividades. Do ponto de vista das tendências-chave e dos fatores de competitividade, dizer que fizemos uma análise em termos daquilo que são as grandes tendências transversais, mas também as tendências específicas que se aplicam a cada um dos subsetores estudados. Do ponto de vista mais transversal, destacamos, eu diria, 5 grandes tendências fundamentais: uma tendência de crescimento da digitalização, da automação e da inteligência artificial, relevância crescente das temáticas ligadas à sustentabilidade e à economia circular, a emergência efetiva e significativa de novos modelos de negócio, crescentemente baseados em serviços, por exemplo, a integração tecnológica e a conectividade e, por último, a reconfiguração do mercado com a emergência de novos players, novos atores, novas atividades relevantes. Do ponto de vista daquilo que são tendências mais específicas, iria avançar muito rápido, nós não temos tempo, depois obviamente o estudo estará disponível para todos. No material elétrico destacamos a automação e a produção inteligente, as infraestruturas energéticas, a miniaturização e a integração, a iluminação e a certificação e a logística e a cadeia de abastecimento. Ao nível dos eletrodomésticos, a conectividade e o controle inteligente, também o design funcional, a valorização da origem do produto e o serviço associado e a eficiência e os sensores. Por último, na eletrónica e tecnologias de informação e comunicação, a infraestrutura digital, que é muito relevante, e a sua sofisticação, as componentes de sustentabilidade que estão associadas a este subsetor da indústria eletrodigital, as soluções audiovisuais e a segurança e inovação. Do ponto de vista daquilo que são os fatores de competitividade, nós destacamos 5 grandes fatores de competitividade. O primeiro é o capital humano, portanto, o talento qualificado, adaptável, que é essencial para a inovação e a eficiência das operações. O segundo fator, as infraestruturas e conectividade, como sejam as atividades ligadas à logística, à energia, à rede digital, que determinam a eficiência e a escalabilidade produtiva na indústria eletrodigital. O terceiro fator é a escala e a atratividade do mercado interno e também do mercado externo. Portanto, aqui, sobretudo, aspectos ligados à integração global, à reputação tecnológica, que ambos impulsionam o crescimento das exportações e a atração de investimento direto estrangeiro. Depois, o ambiente regulatório e fiscal, que é muito importante. Portanto, a importância da estabilidade, da regulação, dos incentivos existentes e também da simplificação, que em conjunto reduzem o risco e atraem investimento quando efetivamente se caracterizam por, diria, um ecossistema atrativo. E por último, a colaboração e a representação setorial, sendo que a cooperação entre empresas e entidades públicas e entidades da envolvente empresarial reforça a inovação e influencia reforça a influência e reforça a coesão setorial. Do ponto de vista do posicionamento, a forma como vemos Portugal no contexto do capital humano digamos, é a ideia de que temos um posicionamento bastante positivo em formação em STEAM, mas escassez de especialistas em tecnologias de informação e comunicação e competências digitais avançadas,
Não obstante também o aumento das vias técnicas da nossa formação, verificamos que os cursos ligados à indústria eletrodigital estão a perder tração. Alguns números que consubstanciam estas ideias. Portugal ocupa a 9ª posição na UE em matéria de diplomados em áreas STEAM. Conforme já aqui foi referido, tem cerca de 56% da população com competências digitais básicas, mas depois tem um peso muito pouco substantivo de especialistas em tecnologias de informação e comunicação. O ensino profissional tem vindo a evoluir de uma forma bastante favorável em Portugal, mas, como referimos, há cursos ligados à indústria digital que estão a ser pouco atrativos e que precisam de ser também impulsionados. Do ponto de vista da infraestrutura e conectividade, o nosso posicionamento também é bastante positivo. Temos infraestruturas de tecnologias de informação e comunicação e digitalização bastante bem desenvolvidas, embora algumas áreas de logística e de transporte continuem com margem de melhoria significativa. A indústria digital beneficia de energia estável e verde, globalmente a preços competitivos a nível industrial, embora para os consumidores eletrointensivos a realidade não seja totalmente essa, mas enfrenta efetivamente então estruturas de custo pesadas em setores de alto consumo, como a eletrónica e os equipamentos elétricos. Portanto, podemos ver que do ponto de vista do posicionamento comparativo com a média da Europa, nós aparecemos em certos indicadores um pouco aquém da média, como é o caso das PMEs com nível básico de intensidade digital e como é o caso da cloud ou mesmo da inteligência artificial, mas ao nível do data analytics já aparecemos melhor posicionados do ponto de vista industrial. Em termos de cobertura de rede de muito alta capacidade fixa, nós estamos muito bem posicionados, com 94% do território coberto contra uma média europeia de 78% e a cobertura pelo 5G também muito bem posicionados, com uma cobertura quase de 100% contra uma média de 89% na Europa. Ao nível do desempenho logístico, como foi referido, poderíamos estar melhor posicionados, precisamos de melhorias e os pontos fracos, enfim, estão mais ou menos identificados neste índice de desempenho logístico de Portugal, que nos indica que há claramente áreas de melhoria. Ao nível do ambiente regulatório e fiscal, temos um bom desempenho relativo ao nível regulatório, mas uma carga fiscal bastante elevada. Temos burocracia e morosidade dos processos, conforme já foi aqui referido, que estão perfeitamente identificados e onde se conta com melhorias muito significativas no futuro, e temos pouca previsibilidade, que são fatores que naturalmente dificultam a expansão de atividades, a inovação e a competitividade da indústria. Ao nível da escala e atratividade do mercado, quer interno, quer externo, Portugal é de facto bastante atrativo como destino, quer de reindustrialização, quer de atração de investimento direto estrangeiro, tem uma localização geográfica favorável e, naturalmente, um mercado interno que é limitado em termos de dimensão e que, em certas atividades, pode ser, naturalmente, um óbice. De qualquer das maneiras, no índice global de inovação, que posiciona 139 países no mundo, Portugal está na 31ª posição, com um posicionamento mais favorável ao nível do capital humano e da investigação e também mais favorável em termos de sofisticação do mercado, o que é um bom posicionamento. No ranking europeu de atração de investimento direto estrangeiro, que é trabalhado anualmente pela UI, Portugal ocupa a 9ª posição, que é também um posicionamento muito favorável. Nesta última edição que apresentámos recentemente, 77% das empresas e dos investidores inquiridos a nível global indicam que Portugal é uma localização bastante ou muito atrativa para
investimento de reindustrialização, do ponto de vista do posicionamento, portanto, na área metropolitana de Lisboa, que, como vimos, é um foco bastante importante de atividade. Temos a área metropolitana de Lisboa a representar cerca de 47% de todos os projetos de investimento direto estrangeiro localizados em Portugal, sendo claramente a região que mais atração de empresas estrangeiras tem, digamos, no país. Por fim, referir que, ao nível da reindustrialização, nós inquirimos também os investidores no sentido de identificarmos as indústrias que seriam mais plausíveis de investimento direto estrangeiro, e à cabeça aparecem as indústrias e as atividades ligadas às energias renováveis, mas em segundo lugar aparece a tecnologia e a eletrónica, que tem naturalmente uma proximidade muito grande às indústrias que estamos aqui a estudar. Por último, colaboração e representação setorial, dizer que naturalmente temos aqui um conjunto de clusters com relevância ligadas às atividades eletrodigitais e temos naturalmente uma associação representativa com muitos anos de história e com um posicionamento fortíssimo no contexto nacional. Atividades com potencial para fixar e desenvolver a indústria em Portugal. Nós, considerando os drivers de mercado e as capacidades instaladas em Portugal, identificamos um conjunto de atividades com um potencial bastante significativo para crescerem em Portugal. À cabeça estão os centros de ID e de inovação, com especificidades significativas ao nível dos 3 subsetores que eu não vou, por questões de tempo, não vou especificar. Depois, na área da produção e da engenharia, na área da logística e da internacionalização e, por fim, na área dos serviços técnicos e digitais. Qualquer uma destas atividades tem, digamos, um potencial, de facto, de crescimento bastante significativo em Portugal, com especificação bastante detalhada aqui por subsetor de atividade. Quanto ao futuro, começamos por identificar aquilo que são fatores ou barreiras de desenvolvimento que estão perfeitamente delimitadas no processo de auscultação que desenvolvemos. Por um lado, a escala limitada do mercado interno, quer em profundidade, quer em valor, e a fragmentação empresarial, isto é, temos ainda um tecido empresarial de muito pequena dimensão. Faltam-nos empresas de maior dimensão. Do ponto de vista da adoção e difusão eletrodigital e energética, também estamos aquém do desejável. No mercado de trabalho, temos déficits ao nível da gestão de talento e também da flexibilidade laboral. Ao nível da normalização técnica e dos dados de produto, temos também um caminho ainda a percorrer e temos também ainda uma fraca interoperabilidade, conforme foi também já referenciado. Ao nível das compras públicas e também mesmo das compras privadas centralizadas, há uma centralização ainda muito significativa no preço e, portanto, uma ausência significativa de critérios técnicos. Custos estruturais elevados, sobretudo para grandes consumidores de energia, mas também ao nível da logística e da fiscalidade. Ambiente regulatório e de licenciamento ainda complexo e imprevisível, portanto, onde há margens de melhoria muito significativas. Logística e cadeias de fornecimento pouco competitivas para a exportação. Precisamos de melhorar também aqui. Fiscalização do mercado de produtos ainda insuficiente e concorrência digital assimétrica. Insuficiente ancoragem europeia e participação em programas da UE, portanto precisamos de estar melhor colocados neste tipo de programas europeus. Sustentabilidade e circularidade com constrangimentos operacionais e de implementação e, por último, dependência contratual e económica das especialidades técnicas face a empreitadas gerais e da indústria de construção. Do ponto de vista dos cenários, vou tentar ser muito rápido, nós procuramos, num exercício de planeamento por cenários, identificar
as duas grandes incertezas estruturais dentro da indústria eletrodigital e selecionamos, portanto, uma primeira variável a que chamamos adoção e difusão eletrodigital nos setores utilizadores e, por outro lado, portanto, muito centrado no grau e na velocidade com que os setores utilizadores em Portugal, portanto, energia, utilities, construção, edifícios, mobilidade, transportes, etc., incorporam soluções eletrodigitais. E o segundo eixo, a ancoragem de valor em Portugal e na União Europeia. Sabemos que a indústria eletrodigital passou nas últimas décadas por um processo de deslocalização muito significativo de investimento e de atividade económica para a Ásia e, portanto, a questão, a partir, digamos, de uma realidade que até tinha uma forte concentração de valor, de desenvolvimento, de inovação na Europa, passamos, digamos, para um plano onde perdemos muito a capacidade de gerar valor em Portugal e na Europa. E, portanto, este eixo é um eixo também de incerteza. Conseguiremos nós, no futuro, localizar mais valor na Europa e em Portugal? E, portanto, a partir destes dois eixos, chegamos a 4 cenários. Um cenário, em que a adoção e a difusão eletrodigital nos setores utilizadores é baixa e a ancoragem de valor na União Europeia e em Portugal é alta, e então este primeiro cenário é um cenário que designamos de fábrica sem procura. Portanto, temos uma forte capacidade de criação de valor, mas temos uma baixa capacidade de incorporar aquilo que produzimos e desenvolvemos. O segundo cenário, que é o cenário mais interessante na nossa perspectiva, é o cenário em que o grau de ancoragem de valor na UE e em Portugal é elevado e a adoção e difusão eletrodigital também é alta. E, portanto, temos Portugal como um hub eletrodigital com uma forte capacidade de adoção de tecnologia, mas também uma forte capacidade de produção e de desenvolvimento de novas tecnologias. O terceiro cenário é um cenário de eficiência resiliente, onde temos uma baixa adoção e uma baixa ancoragem de valor, e o quarto cenário é um cenário de mercado adotante de base externa, onde há um déficit significativo na capacidade de adoção, na capacidade de ancoragem de valor, mas uma forte capacidade de adoção de tecnologias pela via neste caso, sobretudo, da importação. Onde estamos hoje, nós achamos que estamos largamente aqui numa posição intermédia entre o terceiro cenário e o quarto cenário, onde já estivemos, nós largamente já estivemos no passado, quer na Europa, quer em Portugal, no cenário-alvo prioritário, portanto, Portugal como hub eletrodigital. Para onde é que vamos ou para onde é que queremos ir? A ambição é, efetivamente, passarmos de um ponto intermédio entre o cenário 3 e o cenário 4 para o cenário 2 ao longo dos próximos 10, 20 anos. Como é que isto se faz? Portanto, definimos aqui um conjunto alargado de iniciativas que procuram, digamos, desenhar intervenções tripartidas. Por um lado, intervenções que devem ser as próprias empresas a implementar, a desenvolver. Por outro lado, iniciativas que têm necessariamente que ser coletivas e, portanto, terá que ser o movimento associativo, a AGEF e outras entidades representativas a impulsionar. E, por último, um conjunto também de ações e de políticas de natureza pública. A primeira recomendação e vetor de intervenção centra-se na adoção ágil e escalável de tecnologias digitais. Nós temos que potenciar de uma forma mais significativa a capacidade de adoção de tecnologias eletrodigitais em Portugal e na Europa. Portanto, temos que estar à frente, temos que ser efetivamente um mercado altamente dinâmico e impulsionador da inovação.
2, talento técnico e requalificação. Portanto, reforçar muito a oferta de perfis técnicos intermédios superiores para a indústria. 3, normalização de dados técnicos de produto. Portanto, promover a implementação generalizada de classificação técnica normalizada e de Product Information Management. 4, compras públicas e privadas por desempenho. Portanto, valorizar critérios e fatores para além do preço. 5, energia competitiva para a indústria eletrodigital. Portanto, ter claramente uma atenção redobrada àquilo, sobretudo, que são os setores eletrointensivos. 6, logística competitiva e internacionalização para a UE. Portanto, desenvolver a nossa capacidade logística e a nossa competitividade a esse nível. 7, integração europeia e ancoragem de valor através de clusters e programas da União Europeia. Portanto, claramente tentar posicionar Portugal como um hub de atração de investimento e de competitividade no eletrodigital. 8, licenciamento e certificação pró-execução. Portanto, simplificação com prazos também mais rápidos. 9, quadro fiscal e de incentivos para dupla transição e valorização do trabalho qualificado. 10, cibersegurança industrial e confiança digital, elevando o padrão e o patamar mínimo de cibersegurança em fornecedores e compradores. 11ª recomendação ao pilar de intervenção, inteligência estratégica para a indústria digital. Eu peço que estão mesmo a mandar embora. Criar no seio da AGEF uma ferramenta permanente de inteligência estratégica que tenha informação atualizada sobre tendências, desempenho e desafios da indústria. E, por último, sustentabilidade e economia circular no eletrodigital. E era isto, peço desculpa, já sei que me estendi à brava, mas ficam aqui as conclusões fundamentais do nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, André Hermano. Ficamos aqui com uma visão clara do ponto de partida para o futuro do setor. Retomamos dentro de 20 minutos, vamos fazer agora uma pausa para coffee break e vamos tentar recuperar algum tempo. Portanto, na segunda parte do programa vai ser dedicada à geopolítica, à economia e às empresas. Até já.